Imagine olhar para o céu e ver tão claramente que seria possível enxergar um astronauta caminhando na Lua. Imagine investigar o começo dos tempos e ver estrelas se formarem diante de seus olhos. Ou buracos negros em galáxias distantes bilhões de anos-luz. Imagine ser capaz de olhar dentro de outros sistemas solares e encontrar planetas parecidos com a Terra que contenham possibilidade de vida. Um olho tão poderoso está sendo construído neste momento, aqui, no deserto do Atacama, no norte do Chile. Estéril. Seco. Desolado. Há poucos sinais de vida aqui, no lugar mais árido da Terra. Mas há uma exceção. No topo da montanha Paranal, ergue-se uma das maiores maravilhas da tecnologia moderna, o VLT, ou Very Large Telescope, ou seja, o telescópio muito grande. Com 4 telescópios separados unidos para operar como um olho gigante, o VLT será o mais poderoso conjunto de telescópios da Terra. Construir essa enorme estrutura é uma tarefa hercúlea. Quando estiver totalmente em operação no ano de 2005, terá exigido os esforços coordenados de mais de 200 cientistas e engenheiros. Terá custado quase $500 bilhão e terá levado quase 20 anos desde sua concepção até sua conclusão. A mais poderosa ferramenta para desvendar os maiores segredos do cosmos. E será nossa janela para o universo. Paranal. Paranal, uma janela para o universo. Desde tempos imemoriais vimos olhando para os céus, imaginando de onde viemos e como o nosso mundo começou. Civilizações antigas que estudaram os céus milhares de anos atrás construíram observatórios para seguir o movimento das estrelas. Entretanto, não era possível observar o espaço em profundidade. Sem telescópios, nossos ancestrais, incluindo os antigos índios que viveram no deserto do Atacama, no Chile, tinham uma visão diferente do cosmos. Seus céus, antes tranquilos, estáticos, foram substituídos por um universo dinâmico e violento, estendendo-se por mais de 10 bilhões de anos-luz. Modernos telescópios terrestres como o Keck no Havaí e aqueles em órbita no espaço como Hubble estenderam os limites de nossa galáxia ao inimaginável. Esses telescópios nos trazem formações de estrelas energéticas e as explosões cósmicas de supernovas. Eles nos mostraram buracos negros 3 bilhões de vezes mais volumosos do que o Sol e capturaram luz do limite extremo do nosso universo. Mas apesar das descobertas espantosas que esses telescópios fizeram, as perguntas que atormentavam nossos ancestrais por milhares de anos ainda permanecem. De onde viemos? Como tudo começou? É a fascinação da astronomia, naturalmente, a curiosidade de saber como o universo começou, como evoluiu, como se transformou do Big Bang ao universo como conhecemos agora, que é uma das coisas mais interessantes e mais fascinantes da astronomia. Com o advento do VLT, estaremos mais próximos do que nunca das respostas a essas perguntas e da compreensão sobre as origens do nosso universo. Garching, Alemanha, sede da ESO, Observatório do Sul da Europa. Este foi o local de nascimento do VLT.
Aqui, 20 anos atrás, um consórcio de países europeus resolveu criar o mais poderoso conjunto de telescópios da Terra. Os astrônomos pensaram, e nós também, que poderíamos fazer um telescópio tão grande como os que os americanos fazem e competir com eles se uníssemos nossas forças. Foi organizada uma conferência exatamente em Genebra, no CERN, e dessa conferência, uma conferência de debate europeia, saiu a ideia de que o próximo passo para a Europa seria um telescópio de 16 metros. 9 nações europeias: Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Alemanha, Suécia, Suíça, Portugal e a Holanda uniram suas forças para criar o VLT. Ele foi projetado não apenas com 4 telescópios que podem ser utilizados independentemente, como também juntos. A ESO decidiu construir não um único gigantesco telescópio, mas 4 menores que seriam ligados. Era uma estratégia arriscada, pois mesmo esses telescópios menores iriam alojar os maiores espelhos que existem. O desafio de engenharia seria enorme. Seria o canal do Panamá dos observatórios. Talvez o desafio maior fosse encontrar o local certo, com condições perfeitamente claras para observações astronômicas. Eles resolveram procurar no hemisfério sul. O céu do sul possui objetos interessantes. Antes de tudo, há um centro de nossa galáxia que está exatamente no zênite aqui. A partir do hemisfério sul, os astrônomos têm uma visão extraordinária de nossa galáxia, a Via Láctea. E somente do sul eles conseguem ver 2 galáxias próximas, muito parecidas com a nossa, chamadas de Pequena e Grande Nuvens de Magalhães. Foram necessários 7 anos de procura e extensos testes de local até 1990, quando o local finalmente foi escolhido. Aqui, no norte do Chile, no meio do deserto do Atacama, existe uma montanha chamada Paranal. O Pico Paranal será a sede do VLT. O Chile tem um dos melhores céus astronômicos do mundo. Há regiões como esta do deserto de Atacama. É um deserto que é muito árido e por isso tem poucas nuvens e a umidade que vem do leste não passa. Estamos protegidos pelos Andes. Auxiliado pela corrente Humboldt e protegido pela Cordilheira dos Andes, aqui em Paranal não há nuvens, incrivelmente 350 dias por ano. A corrente de Humboldt, que mantém o mar bastante frio, faz com que as nuvens se formem muito perto da superfície do mar. A uns 600 metros, mais ou menos, de altura. E como o observatório está a 2.600 metros, as nuvens sempre estão mais abaixo. As condições extremas do deserto trazem um enorme desafio. Como pode a ESO construir uma das mais avançadas ferramentas da moderna astronomia em um lugar que, literalmente, está no meio do nada? Quando eu cheguei, no início eu tinha somente um problema, que era o de estar só. Depois chegaram as primeiras empresas para trabalhar aqui, mineiros, para trabalhar na montanha. Tínhamos um caminho de acesso que era uma pista para veículos de tração dupla. E a montanha era, entretanto, a Montanha Paranal, com seu pico de 2.644 metros. Jorg Eschwey tem a enorme tarefa de levar adiante a construção do VLT. Ele ainda se lembra de sua primeira visita. Quando eu cheguei, eu vi montanhas, deserto, oceano e nada mais. Enfrentando um desafio extraordinário, Eschwey teve uma grande ideia. Recrutou engenheiros chilenos das minas de cobre vizinhas. Eles tinham a habilidade e a experiência para lidar com essas condições duras. Para um engenheiro civil, isso era um desafio. E eu me coloquei por inteiro nesse trabalho. Eu trabalhei muitas horas.
Porém, gosto de estar aqui em Paraná e ver o término desse projeto. Cada dia que trabalho aqui, para mim é um dia de satisfação profissional. É um projeto único e isso é o que é interessante aqui. A equipe de Ashway começa a construção dos telescópios. Estão a 170 quilômetros da cidade mais próxima. O maior desafio da construção é a parte logística, pois cada metro de fio, cada metro de placa, cada parafuso, cada prego, tudo tinha de ser trazido de fora aqui para Paraná por aquela estrada que vimos antes. Antes da construção poder começar, o topo da montanha de 2.600 metros precisa ser nivelado. Eles trazem centenas de quilos de dinamite para explodir o topo do Paraná. Nosso primeiro trabalho era rebaixar um morro. Criar uma plataforma para construir os telescópios. Este era o primeiro trabalho. Foi realizado nos anos de 91, 92 e 93. Em seguida, a instalação da usina de geração de energia elétrica. 490 mil metros cúbicos de pedra, suficientes para encher 2 vezes o Coliseu Romano, foram explodidas e retiradas do pico. Com a plataforma nivelada, os engenheiros começaram a construção dos alicerces que iriam receber os 4 telescópios. Na Europa, os engenheiros estão trabalhando nas cúpulas e instrumentos ópticos. O trabalho de assegurar que as peças se encaixem perfeitamente cabe a Peter Gray. Quando chegamos, era um canteiro de obras cheio de terra. Muita poeira, ventos fortes, já são condições de trabalho bastante difíceis. Para construir alguma coisa comum, como uma refinaria de petróleo ou coisa assim, mas construir uma estrutura de precisão em um canteiro de obras é muito difícil mesmo. Mas a poeira e os ventos não são nada comparados à tentativa de coordenar a engenharia de precisão de mais de 13 mil quilômetros de distância, pois um simples erro pode danificar um componente de $1 milhão. Mas a metade do tempo eu não conseguia sequer uma linha para falar com alguém e nós não tínhamos telefone e afinal acabamos comprando um telefone via satélite. Eu ficava lá fora, ligado ao sistema e assim falava diretamente via satélite com a Europa a um custo enorme. Construir o VLT será como juntar as peças do quebra-cabeças mais complicado e dispendioso do mundo. Cúpulas, espelhos e equipamentos ainda não inventados, tudo terá que se encaixar perfeitamente. Temos de mover uma grande máquina como um telescópio de 400 ou 500 toneladas, com toda a precisão de um décimo de segundo. E temos de apontar essa máquina para o céu com grande precisão, localizar as estrelas e ter tudo funcionando. Os delicados componentes do telescópio estão sendo fabricados na Europa e nos Estados Unidos. Depois de 10 anos de preparação no Chile, o local está agora basicamente pronto. Mas a parte mais difícil ainda está por vir. Transportar e juntar todas as partes que nos darão uma janela para o universo em um dos mais longínquos lugares da Terra. Enquanto a construção das cúpulas continuava no Chile, os gigantescos espelhos estavam sendo preparados perto de Meissen, na Alemanha. Eles são o coração do maior telescópio do mundo. Com quase 10 metros de diâmetro, pesando mais de 20 toneladas, eles são as maiores e mais perfeitas peças de vidro já criadas. Para dar forma ao espelho, 45 toneladas de vidro cerâmico derretido são derramadas em um molde rotativo. É a rotação desse molde que vai criar a curvatura precisa.
Em seguida, ele é colocado em uma fornalha especial onde vagarosamente durante 3 meses é resfriado até a temperatura ambiente. Durante outros 9 meses, um lento processo de esmerilhação modela e dá acabamento a esse espelho de 22 toneladas. Em seguida, é na oficina da Rosque, perto de Paris, que o espelho passa por um polimento meticuloso. Será preciso mais de 1 ano para polir esses 50 metros quadrados até a perfeição. E quando pronto, o espelho estará tão liso, tão preciso, que se ampliado ao tamanho de Paris, a mais alta colina teria apenas 1 milímetro de altura. E há ainda outra característica singular. Um espelho clássico teria uma proporção entre seu tamanho e sua espessura que em nossos espelhos teria de ter mais de 1 metro de espessura, quando tem apenas 11 centímetros. Os espelhos primários do VLT funcionarão como enormes lentes de contato. Sendo finos e flexíveis, cada espelho poderá se curvar para manter o foco perfeito. É um avanço em projeto de telescópio chamado de óptica ativa. Com o auxílio de mais de 150 pistões motorizados em sua parte inferior, o espelho se tornará ajustável. Sua flexibilidade permitirá que ele mantenha o foco perfeito em qualquer objeto celeste. O espelho primário do telescópio é muito fino e pode mudar a sua forma. E através da ótica ativa, o que se consegue fazer é que o espelho mantenha sua forma ideal em qualquer direção para onde o telescópio esteja apontando. Para preservar os finos espelhos de condições adversas, os engenheiros da ESO projetaram cúpulas de proteção. Hoje eles estão fazendo testes em túneis de vento em formas singulares que deverão proteger o telescópio de rajadas de ventos gelados de 170 km por hora. As cúpulas são apenas uma peça desse intrincado quebra-cabeças. O que acontece é que nós temos uma equipe e temos aqui mais de 400 pessoas. Precisamos ter condições de nos comunicar com eles. Temos de dividir o projeto em pedaços e nos assegurarmos de que as diferentes peças se encaixem. O último dos 4 gigantescos espelhos foi polido à perfeição. Se tudo correr bem, logo irá se juntar aos outros no alto da montanha Paraná. Ele é empacotado como um presente valioso em seu próprio container especialmente planejado. O espelho demorará várias semanas na jornada de Paris até Roterdã, continuando até Antofagasta, na costa do Chile, no Pacífico. Enquanto o espelho segue para Paraná, os engenheiros no Chile preparam o 4º e último telescópio. Em distante isolamento, eles trabalham dia e noite para que tudo fique pronto para a chegada do espelho. Durante esses últimos 6 meses, temos trabalhado 20 horas por dia, 7 dias por semana. Toda a equipe para conseguirmos que fique pronto até lá. Felizmente, tudo deu certo. Enquanto o cargueiro cruza o notoriamente difícil Oceano Atlântico, o capitão Buckner precisa cuidadosamente evitar tempestades, ventos e ondas que podem destruir o frágil espelho em um instante. A parte mais difícil da viagem foi encontrar a rota no Atlântico Norte sem ondas, sem tempestade e sem mar agitado. O espelho estava bem protegido, mas o capitão se preocupava que pudesse ser danificado se o navio balançasse muito forte. Por isso, ele escolheu a rota mais segura. Depois de 1 mês e 13 mil quilômetros, o navio chegou sem problemas na costa do Chile. O carregamento precisa ser feito muito, muito devagar e com muito cuidado, como uma carga pesada.
Por isso, nós manejamos esse espelho como uma carga pesada, apesar dele não ser tão pesado para nós. Temos 2 guindastes com capacidade para levantar 150 toneladas. O espelho tem apenas 42 toneladas. Em um dia claro e sem vento, ajudado por 2 guindastes, uma equipe de 12 homens faz descer o espelho até o cais. Um movimento em falso e 3 anos de trabalho estariam perdidos. Quando toca o solo, o espelho passa a ser propriedade e responsabilidade de Peter Gray. Estou aliviado por ele ter chegado ao Chile, porque é o último dos espelhos. O transporte da Europa é sempre a parte mais perigosa de toda a operação, porque há muitas coisas que podem acontecer ao navio no mar. O espelho foi cuidadosamente carregado num caminhão especial. Ele vai enfrentar uma árdua jornada de 170 quilômetros até a montanha de Paranal, no deserto. Eles sabem o que fazem. Os caminhões são hidraulicamente estabilizados com muitas rodas. Por isso, há pouco risco enquanto está no caminhão. O próximo processo é simplesmente um transporte muito lento por estrada para Paranal. O caminhão se move a passo de lesma, não mais do que 5 quilômetros por hora. Uma escolta da polícia e um séquito de técnicos guiam o espelho em sua viagem. Uma equipe de reparo vai nivelando a estrada à frente. A empresa que faz o transporte, na verdade, contratará várias máquinas niveladoras que irão à frente do caminhão pela estrada, nivelando o caminho gradativamente. Nós ficamos ansiosos à espera de um espelho, porque isso significa que teremos a estrada de terra até Paranal lisa e firme para podermos dirigir. Depois de 2 dias, o espelho finalmente chega à base da montanha, a 3 quilômetros do topo. Enquanto ficar temporariamente guardado neste hangar, irá receber uma fina camada de alumínio reflexivo. Em agosto de 2000, 3 dos 4 telescópios estão operando. Tudo o que falta para que o VLT esteja completo é a instalação do último espelho. A equipe de Gray prepara o espelho para sua viagem final. A gente precisa deixá-lo desse jeito, no caso de um terremoto, quando transportado. Vai ser um frio. Você pode cobrir isso? Aqui. Cobrir isso aqui. É uma grande noite para Peter Gray. Um grande marco nos 20 anos de história do VLT. Por causa do local? Não, por causa do... Na verdade, o que estamos fazendo nesse momento é a parte mais difícil da coisa toda. É só pegar, colocar essa capa da parte de cima, temos que desenrolá-la. E se ela tocar a superfície do espelho, poderá fazer uma pequena marca. Mais uma vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma vez pronto para a instalação, eles começam a levá-lo montanha acima. Mas há um problema. Um dos ascensores hidráulicos que firmam o espelho está emperrado e o caminhão fica parado. A única solução é firmar essa célula de espelho de 40 toneladas com um macaco hidráulico operado manualmente.
Quando está finalmente nivelado, o caminhão inicia novamente sua lenta subida pela montanha. Levará mais de 1 hora para fazer essa viagem final de 3 quilômetros. Peter Gray está preocupado que a transmissão do caminhão quebre ou que os freios falhem. Mas até agora, ele só tenta manter a viagem o mais tranquila possível. Não há margem para erros. Descobrimos que há uma certa frequência natural de balanço para todo o reboque e a uma determinada velocidade. As pequenas oscilações da estrada agravam isso. Com os ventos da montanha se aproximando dos 100 km por hora, Peter Gray teme que a capa de proteção possa se soltar. Quando chegarmos ao topo da montanha, descarregaremos a célula do espelho, a qual chamamos plataforma de ascensão. É como um grande elevador de garagem, que sobe do nível do solo até 6 metros acima do solo. Então entra por uma porta até ficar ao lado do telescópio. Na teoria, o espelho deve se encaixar perfeitamente. É levantado por macacos hidráulicos e nós direcionamos alguns dos pinos para fixá-los no telescópio. Quando está adequadamente acoplado, nós os prendemos. Em apenas 3 horas, a célula do espelho de 40 toneladas está alinhada e fixada no telescópio. O nosso olho para o universo, o maior conjunto de telescópios da história do homem, está quase completo. Estamos fazendo tudo para que esse telescópio esteja em condições perfeitas. Isso faz com que nós, que trabalhamos nisso, tenhamos um espírito de equipe, de cooperação, para fazer com que seja um dos melhores observatórios do mundo. Montanha Paranal, onde os ventos do inverno sopram a mais de 170 km por hora. As condições climáticas são sempre as mesmas, sempre ensolarado, céu azul, mas o vento pode vir e estamos sempre com frio. Não há muitos lugares quentes para se trabalhar. Além do rigor do tempo, o VLT precisa também sobreviver aos fortes terremotos que abalam essa região do mundo. Os domos e os telescópios precisam se mover com precisão, em harmonia, para localizar uma estrela durante a noite toda, todas as noites do ano. A cúpula faz parte, em um certo sentido, do próprio telescópio. Então, o telescópio não se move no interior da cúpula, mas simplesmente em uma direção bem definida, o telescópio está montado em um recipiente que pode girar. As cúpulas são fundamentais na eficácia dos telescópios. Elas possuem aberturas ajustáveis, assim como persianas, para controlar o fluxo de ar e ajudar a manter uma temperatura constante. Com esse tipo de cúpula, podemos deixar o vento entrar no telescópio e limpar o espelho de todas as bolhas de ar quente que podem se formar sobre o espelho e que são a causa da perda de nitidez das imagens quando passam pela atmosfera. Mas um telescópio muito grande, ou VLT, há mais do que apenas a incrível maquinaria. São necessárias quase 150 pessoas e a área de uma pequena cidade para manter e operar o mais poderoso conjunto de telescópios já construído. Estamos no meio do nada, assim, a única forma de trazer todos os nossos víveres e
Tudo o que precisamos é por caminhão. Assim, trazemos tudo, todo o combustível para os geradores, toda a água, todos os alimentos. No começo, pensei que estava louca. A primeira impressão que tive foi de que estava louca. Eu não sei como uma pessoa pode fazer algo assim. Depois fiquei um pouco assustada. Porque o projeto é um projeto enorme. Tudo é enorme neste projeto. Temos o maior telescópio. Os tanques de água são enormes. Tudo era tão grande que me assustei um pouco. Mas o projeto era um desafio. Victoria Browning é o equivalente ao prefeito de uma pequena cidade. Ela precisa fornecer combustível, alimento e alojamento. Ela precisa manter os depósitos com provisões e peças sobressalentes. Bem, fora a logística, que tem a ver com a situação do local, há o problema do próprio pessoal, ou seja, criar-se um ambiente que faça com que as pessoas estejam dispostas a trabalhar, que estejam satisfeitas sobre todos os aspectos básicos, que é onde dormem, onde comem e quando dormem e quando comem, ou seja, todos esses aspectos que são detalhes, mas que fazem uma pessoa se sentir feliz. A pessoa terá de compartilhar quase tudo com seus colegas. Vai tomar o café da manhã, almoçar com eles, vai jantar com eles, depois irá ao cinema. Temos uma sala de projeções pequena, irá ao cinema com as mesmas pessoas. É preciso que sejam pessoas com capacidade de adaptação muito integradas. Manter as instalações de habitação e os telescópios funcionando 24 horas por dia exige uma enorme quantidade de energia elétrica, toda ela gerada no próprio local. Aqui embaixo é o setor técnico. Os containers diante deste edifício são o centro de geração da força elétrica, da corrente elétrica. Reinaldo, o que está sendo trocado? Que filtro você está trocando? Bem, neste momento estamos trabalhando com 2 geradores. Sempre temos um sobressalente, 3 no total. Então, se falha um, o outro automaticamente tem de entrar e cobrir essa falha. Temos um sistema de alarme, está todo conectado, assim podemos saber exatamente o que falhou. Com 3 geradores, a usina produz eletricidade suficiente para atender a uma cidade de 5.000 habitantes. Energia suficiente para alimentar os motores, os equipamentos de refrigeração e os poderosos computadores que operam os 4 telescópios. Os túneis transportam toda a energia elétrica a todos os circuitos elétricos principais dentro de cada telescópio para sua futura distribuição, ou seja, sua contínua distribuição. Esses túneis têm o propósito de transportar dutos de líquido frio que se usa para o ar-condicionado nas cúpulas dos telescópios, desde a sala de máquinas da usina, no edifício de controle, até os diferentes telescópios. Os telescópios são instrumentos de precisão. Mas para fazê-los funcionar perfeitamente é preciso planejamento e coordenação extraordinários, dado seu enorme tamanho. Na estrutura branca que vem ali, a célula do espelho, só ela pesa 20 toneladas. O espelho nela apoiado pesa outras 20 toneladas. Então, juntos, são 40 toneladas. O espelho mede 8,2 metros de diâmetro. A célula tem 10 metros de ponta a ponta. Para movimentar o telescópio, é preciso movimentar um peso de 450 toneladas. É como movimentar um jato de passageiros totalmente cheio. E o outro problema, claro, com uma estrutura desse tamanho é fazer com que se mova suavemente, sem muita fricção. E é muito simples. Há uma enorme superfície plana de metal e uma placa como um pé, e o óleo de alta pressão é bombeado dentro do pé. E ele levanta o pé da placa de metal com uma quantidade de óleo muito pequena, só para fazê-lo flutuar. Agora estamos na plataforma Azimuth do telescópio. Aqui é como a sala de máquinas do telescópio, não é tão bonito como as outras partes, mas é aqui que acontece a grande tração do telescópio e o grande fluxo de óleo. O que se vê aqui na parte de cima são os ímãs, a parte do motor de tração do Azimuth do telescópio. Os ímãs movimentarão os telescópios e os domos suavemente, enquanto o VLT localiza estrelas a milhões de quilômetros de distância. Setembro de 2000.
Um mês depois do principal espelho ter sido instalado no telescópio número 4, ele está pronto para seu primeiro voo. A equipe se concentra na nave de controle do telescópio para o teste inaugural. Krista? Sim. Sua sistematização está funcionando porque, apesar do vento forte, a imagem está bem nítida. Está excelente. Este é um teste importante para Katerine Cesarski, diretora-geral da ESO que veio da Alemanha. O motivo é que nós colocamos o orientador rápido. Eles apontam o telescópio para a constelação nebulosa planetária REM 2-428, distante uns 8.000 anos-luz. Depois de 3 horas de ajustamento preciso, eles conseguem esta imagem. O telescópio número 4 captou sua primeira estrela. Agora temos de ajustar ainda melhor, mas esta já está aqui. Estamos prontos para colocar os 4 telescópios juntos e fazer nosso grande interferômetro. Acho que com essa máquina nós entraremos no domínio do nunca antes visto, principalmente com a interferometria. Ele irá nos permitir um enorme passo na pesquisa de planetas ao redor de estrelas próximas. A equipe saiu da gelada e espremida cabine do telescópio para a sala de controle. Aqui, os cientistas estão ansiosos para comunicar seu sucesso à sede da ESO na Alemanha. Através de uma videoconferência, este é o início de uma nova era. O VLT, uma nova visão do universo. 4 gigantescos telescópios, o maior conjunto já construído, logo trará um enfoque exato dos mistérios de nosso universo. Pronto? Muito bem, pronto, vai! Trabalhamos com pessoas que são dedicadas ao projeto e elas apreciam isso. O trabalho duro, o trabalho intenso. É um grande prazer trabalhar com vocês. Muito obrigado, muito obrigado. O VLT. 4 telescópios. Cada um é, singularmente, o maior telescópio em existência. Mas sua verdadeira força virá quando todos os 4 estiverem acoplados para usar um avanço tecnológico chamado interferometria. Com a interferometria, a luz captada dos 4 telescópios em separado é encaminhada a um local, criando o equivalente a um único e gigantesco telescópio óptico com uma resolução maior do que a de qualquer outro já construído. Com sua tecnologia avançada, o VLT será 70.000 vezes mais sensível que o primeiro telescópio construído 4 séculos atrás por Galileu. O VLT levará os astrônomos aos confins do universo visível e os ajudará a detectar planetas específicos girando ao redor de estrelas diferentes. Em interferometria, o que se faz é interferir na luz, aproveitando a natureza ondulante da luz, que provoca a interferência um pouco como o que acontece quando jogamos 2 pedras em um lago e as ondas interferem entre si, criando áreas de picos ou de vales. Somente em 2005 será possível colocar em funcionamento os complicados hardwares e softwares que irão unir os 4 telescópios, mas os cientistas já estão clamando pelo uso do VLT. O astrônomo chileno Luiz Barreira foi selecionado para estudar tênues objetos celestes perto de Netuno. Como astrônomo chileno, uma das coisas mais importantes é que o céu que temos neste lugar é espetacular. É uma janela que temos para o universo. Com certeza, porque é uma coisa bem diferente. Com o tempo do telescópio sendo disputado, ele é um dos felizes pretendentes a estudar em Paraná. Aqui temos de postular, como qualquer astrônomo, certo? E somos selecionados junto com os projetos para poder trabalhar aqui. O tempo de observação para ficar em Paraná depende do escopo e do peso do projeto. Outros astrônomos estão aqui para estudar uma série de fenômenos, desde a formação de estrelas e planetas até o Big Bang. Eles esperam que o VLT venha a revolucionar nossa visão do cosmos, exatamente como os telescópios anteriores fizeram uma geração atrás.
Ann Keane supervisiona o programa do telescópio espacial Hubble para a NASA. 15 anos atrás, ninguém teria condições de falar a respeito de uma galáxia a 5 bilhões de anos-luz de distância. E agora, com a combinação do Hubble e dos telescópios em Terra, as pessoas têm um conhecimento considerável da formação das estrelas nessas galáxias. O telescópio espacial Hubble é talvez o telescópio mais famoso. Lançado em 1990, ele orbita a 600 quilômetros acima da Terra e fornece uma visão dos céus livre de interferência atmosférica. Mas por estar localizado no espaço, sua manutenção é dispendiosa e as missões de conserto são perigosas. Está conseguindo uma boa visão agora? Temos uma bela imagem, Jeff. Alô, Houston, vamos consertar essa coisa. Entendido. Movimente fora do sol, um pouquinho. Temos um bom teste de alinhamento. Excelente. Mais importante, seus espelhos são pequenos. Medindo 2,5 metros de diâmetro, seu espelho primário é apenas 1/3 do tamanho de apenas um dos telescópios do VLT. Para se entender realmente o que se vê, precisa-se de um espectro de alguma coisa. Precisamos pegar essa luz e dividi-la em todas as suas cores. É preciso um olho muito grande para se ter condições de fazer isso. E não se pode fazer isso com Hubble porque ele não tem área de captação suficiente. Dada a sua maior capacidade de captação, o VLT conseguirá imagens 50 vezes mais bem definidas do que o Hubble. Essencialmente, ele irá agir como uma lupa, trazendo para o campo de visão pequenos objetos celestes não visíveis através de outros telescópios. Sua resolução será tão elevada que da Terra será possível ler o logo da NASA no Hubble, enquanto orbita pelo espaço. Na verdade, o Hubble já está sendo utilizado como uma ferramenta de varredura para ajudar a encontrar projetos interessantes para o VLT. Acho que haverá muita cooperação científica entre o VLT e o Hubble, quando se poderá fazer a imagem exploratória pelo Hubble e, então, fazer a análise mais profunda e astrofísica com o VLT. Nós estamos observando estrelas específicas em agrupamentos globais. Os agrupamentos globais são os mais antigos membros de nossa galáxia. Giampaolo Piotto é um astrônomo da Itália. Utilizando o Hubble, ele detectou algumas estrelas incomuns. Mas para um olhar mais de perto, ele prefere utilizar o VLT. Sim, sim. É essa aí. Sim, tem razão. Sim. Neste caso, em especial, de fato, o telescópio espacial Hubble foi realmente importante, porque esse projeto começou com o telescópio espacial Hubble. Essas estrelas anômalas que estamos estudando com o VLT foram encontradas assim, e agora estamos apontando o VLT para essas estrelas e conseguimos ver seu espectro. O que se pretende é encontrar uma resposta à origem desse tipo de estrelas que são mais azuis que o habitual, para cuja existência a atual teoria da evolução estelar ainda não encontrou nenhuma resposta. Neste caso em particular da interferometria do VLT, é possível conseguir resoluções da ordem de 2 metros à distância da Lua. Seria possível ver o que os astronautas da Apollo deixaram na Lua. Os astrônomos irão até os limites do VLT. E o VLT levará os astrônomos a lugares que nunca viram antes. A maior missão será utilizar o VLT na procura de novos planetas ao redor de outras estrelas. Não estamos apenas na Terra. Estamos no Sistema Solar. O Sistema Solar está na Via Láctea. E a Via Láctea é uma galáxia entre bilhões e galáxias que existem no universo. O poder e a promessa desse conjunto gigantesco de telescópios colocou a ESO e a astronomia europeia na vanguarda da pesquisa do espaço sideral. Em 2005, a interferometria será posta online e todo o potencial do VLT virá a conhecimento. O VLT será tão poderoso
que astrônomos da Terra terão condições de ver um astronauta caminhando na Lua. Eles poderão vasculhar sistemas estelares, encontrar planetas semelhantes à Terra, analisar esses planetas quanto aos componentes da vida e talvez responder à pergunta maior: estamos sozinhos? Esse é um dos motivos mais importantes da construção do interferômetro VLT. Nos dará a possibilidade de procurar planetas, inclusive verificar se existem sinais de vida em outros planetas. A pesquisa dos planetas e a possibilidade de vida fora da Terra é um dos problemas, um dos tópicos astronômicos mais importantes que existem. A possibilidade de vida em outros planetas é apenas um dos mistérios que os astrônomos esperam desvendar utilizando o VLT. Uma maravilha da engenharia, construída num dos mais inóspitos lugares da Terra, observando o espaço mais profundamente que nunca e descobrindo respostas que nos iludem desde o começo dos tempos. O VLT, uma janela para o universo.